Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Moreno, Igor Linos, o seu comentarista de cultura pop e entretenimento favorito do YouTube e nerdolíssimo nas horas vagas. E hoje a gente vai comentar as últimas novidades da Marvel no mundo dos games. É isso aí, a gente tem novidades em dois jogos diferentes. Um deles é o Marvel Tokon, que foi anunciado há 5 meses mais ou menos, que é um jogo de luta desenvolvido por um estúdio japonês. A gente teve ontem o PlayStation State of Play e lá a gente descobriu que vai rolar um segundo beta fechado. Eu separei aqui a notícia pra gente ler junto. Vamos dar uma olhada agora. Marvel Tokon tem novo beta fechado anunciado. Então o aguardado Marvel Tokon Fighting Souls vai ter uma nova fase de beta fechado entre os dias 5 e 7 de dezembro, oferecendo a um grupo seleto de jogadores a chance de testar o mais novo game de luta da Arc System Works em parceria com a PlayStation Studios e a Marvel Games. O anúncio foi feito durante o State of Play, acompanhado por um novo trailer oficial. Desenvolvido para PlayStation 5, então vai ser um exclusivo para tristeza da galera que tem Xbox, eu incluso. O jogo promete unir a tradição das batalhas 3D da Arc System Works à vasta galeria de heróis e vilões da Marvel, combinando inovação visual e fidelidade às identidades clássicas dos personagens. Embora ainda não tenha data de lançamento confirmada, o título é um dos mais esperados do gênero para 2026. O produtor Takeshi Yamanaka explicou a origem do nome do jogo. Um feixe de luz surge entre os personagens quando eles são trocados e interpretamos essa luz como uma alma, o que inspirou o nome Fighting Souls. Adicionamos a palavra japonesa Tokon, que significa espírito de luta, para reforçar a identidade japonesa do projeto. Então a gente vê que é um projeto bem diferentão, né? A gente sabe que os estúdios japoneses têm uma tradição com jogos de luta, então a expectativa é bastante alta. Eu separei aqui também dois trailers pra gente assistir, pra gente ficar por dentro do que tá rolando, do que se tratam esses dois jogos. Fiz merda, né? Cliquei no negócio errado, mas vamos lá. Então a gente vê a identidade japonesa bem forte, né? A língua no trailer de anúncio oficial, você vê que não é o canal japonês, nem nada, né? Eles estão falando japonês. Então realmente é um trabalho muito característico, né? Com essa veia de game japonês muito forte. E aí, esse é o trailer que foi lançado há alguns meses, é o trailer de anúncio do jogo. Então a gente já tinha visto esses designs bem diferentões, assim. Claro que tentaram manter a identidade dos personagens e trazer um design inovador, né? E de fato a gente vê isso. E aí a gente conhece alguns dos personagens anunciados, né? E a gente vai falar disso também mais pra frente. A gente tem a Kamala Khan, o Homem-Aranha, o Capitão América, o Homem de Ferro, agora o Senhor das Estrelas aparece também. Um design bem animes, assim, eu achei, o Senhor das Estrelas. A Kamala também, ela tem aqueles olhões de anime, a gente vai ver na frente do trailer. E o Motoqueiro Fantasma, que não é o Motoqueiro Fantasma esse aí, inclusive, é o Ghost Rider, mas é o Piloto Fantasma, acho que é assim que traduziram o nome dele. E por fim o Doutor Destino, né, claro. Eu acho que todos os produtos da Marvel, desde que o MCU passou a ser o grande fazedor de dinheiro deles, tenta ter essa sinergia, né. E por fim a Tempestade, personagem dos X-Men, confirmando a participação aí de pelo menos um mutante, duas mutantes, né, que é a Kamala também. Mas até agora a única mutante que a gente tem confirmada no jogo como personagem jogável é a Tempestade e a Kamala, né. Eu achei meio parecido com aquele Dragon Ball Fighter Z, sabe? Que é um jogo bem divertido. Aí os olhões da Kamala que eu falei, essa coisa bem anime mesmo, trouxeram com o visual dela. E o carro do piloto fantasma, né? É isso, e esse detalhe também muito interessante, batalhas 4x4, né? A gente vê ao longo do trailer uma dinâmica meio parecida com o que rola em... Deixa eu
A gente vê ao longo do trailer uma dinâmica meio parecida com o que rola no Marvel vs Capcom, né? Que é essa coisa de tag, de um personagem entra, o outro sai. Só que aqui parece que eles estão levando isso a um novo patamar, colocando 4 personagens no time, né? Mas isso tem preocupado um pouco a galera. Porque a gente até hoje só tem esses mesmos 8 personagens confirmados. Então são 5 meses de anúncio. A gente tá indo pro segundo beta fechado do jogo. E até agora eles não confirmaram mais nenhum personagem, dando indícios, inclusive, um pouco que podem ser um pouco decepcionantes sobre outros personagens que estão de fora, mas apareceram no novo trailer que foi divulgado ontem. Eu separei aqui pra gente assistir também esse trailer do segundo beta que vai rolar. E pelo que eu entendi, o foco desse novo beta vai ser os personagens do Homem-Aranha e do Piloto Fantasma. Então a gente tem o Homem-Aranha no holofote aí, o Piloto Fantasma também. E de novo a gente vê o jogo todo em japonês, uma característica, pelo visto eles estão adotando muito forte, né? Essa característica japonesa do jogo. Esse visual meio anime, a língua japonesa. É um jogo desenvolvido por um estúdio japonês, né? O State of Play de ontem foi um evento focado nos estúdios japoneses de PlayStation. Então faz total sentido essa característica. E aqui, galera, que o pessoal tá um pouco preocupado. Porque geralmente esses personagens que aparecem no fundo, eles meio que não... Eles são cenário, né? Então talvez eles não sejam personagens jogáveis. Então a gente viu ali o Gambit, o Noturno, a Psylocke, o Professor X. Então especula-se que nenhum desses personagens vai ser de fato jogável no lançamento desse novo Marvel Tocon. Isso é um pouco... Isso tem preocupado um pouco os fãs e a galera que tá ansiosa pro jogo, porque geralmente jogos de luta tem bastante personagens. Tem parte da graça dos jogos de luta é justamente essa variedade de personagens diferentes para você desenvolver a sua gameplay, principalmente nesses jogos que permite que você monte equipes. Então, muito da graça desse estilo de jogo de luta em equipe é você fazer uma sinergia legal entre vários personagens e tudo mais. E se passaram 5 meses do anúncio, a gente tem um segundo beta e a gente tem só 8 personagens confirmados. Então a gente só tem 2 times até hoje para você montar, né? Não são só 2 possibilidades, porque você pode intercalar ali, mas eu não vou fazer essa matemática aqui não. Porque eu não... Se eu fosse bom em matemática, eu não tinha cursado jornalismo na faculdade, né? Mas a galera tá um pouco preocupada, principalmente por causa dos personagens que aparecem no fundo do trailer ali. Então, o Colossus, o Noturno, a Psylocke, o Professor Xavier, todos estão como parte do cenário ali da Mansão X. O que preocupa um pouco. Mas eu, sinceramente, não me preocuparia, porque eu imagino que um jogo como esse, de luta, da Marvel, ele vai ter uma vida longa, assim, de conteúdo extra pós-lançamento, né? Eu imagino que muitas DLCs vão chegar ainda, a gente só tem que ver se elas vão ser pagas, igual é no esquema de jogos tipo Mortal Kombat, por exemplo, que você tem que pagar pelos lutadores extras, né, adicionais. Mas eu imagino que até o lançamento, esse jogo ele ainda não tem nem data de lançamento confirmada. Então eu imagino que até o lançamento mais personagens devem ser anunciados e a gente consiga ver um pouco melhor. Por enquanto o que a gente tem é esse segundo beta que vai acontecer, que você pode se registrar para participar. Mas falando em conteúdo extra, conteúdo adicional que a Marvel vai liberando nos seus games ao longo do tempo, tem um jogo que está fazendo isso muito bem, é o Marvel Rivals, que está completando 1 ano agora, no final do ano, e eles acabaram de anunciar também a sua
quinta temporada, o Love is a Battlefield, ou O Amor é um Campo de Guerra. Eu joguei um pouco de Marvel Rivals quando ele lançou, um pouco não, eu cheguei a jogar bastante, até joguei por alguns meses, mas acabou que eu fiquei enrolado com TCC, coisa da faculdade, os meus amigos que jogavam foram parando de jogar, então a gente meio que abandonou. Mas com esses anúncios aqui, eu fiquei bastante empolgado pra voltar a conferir como é que tá o game. Eu vi que tem vários personagens que lançaram nesse período que eu não joguei. Então o Demolidor, a Fênix Negra, todos são personagens que eu gosto bastante. Eu sou bem fã da Marvel, então fiquei bastante interessado em voltar a conferir, principalmente agora com esses anúncios dessa nova temporada, porque eles não economizaram em anúncio. Eu separei aqui alguns trailers, eu não vi nada ainda. Eu li algumas coisas no Twitter, eu dei uma estudada para poder comentar aqui com vocês, mas eu preferi assistir os trailers só agora, junto aqui no vídeo, né? Então vamos conferir o primeiro trailer, que foi o trailer de anúncio que eles lançaram ontem dessa quinta temporada. Isso é muito legal, o jeito que eles estão desenvolvendo Krakoa na lore desse jogo é muito maneiro. A gente viu o Ciclope ali no fundo, né? Que é um personagem que ainda não foi anunciado, mas só dele estar aí na imagem a gente já fica contente. A Emma Frost, que também já tá no jogo, eu acho. Desde que eu parei de jogar, eu acho que ela lançou ela, né? E aí parece que a lore dessa quinta temporada vai girar em torno desse evento, né? Que vai ser o casamento do Gambit com a vampira lá em Krakoa. E alguma coisa vai atrapalhar, né? E a gente vê vários casais, né? Que é meio que o tema da temporada. E o Ciclope, mais uma vez, eles estão deixando a gente sonhar, tá? A gente que é fã de X-Men tá muito bem servido aqui no Marvel Rivals. Se lá no Marvel.com a gente tem vários personagens sendo basicamente colocados de fundo, aqui no Marvel Rivals, nós fãs de X-Men estamos muito bem servidos, porque realmente muita coisa nova, o Ciclope, a Vampira, o Gambit, todos eles devem chegar nessa quinta temporada, e a gente vai esperar pra ver. Falando nisso, a gente tem inclusive confirmado também a primeira gameplay de Gambit, foi lançada ontem. A revelação do personagem, né, e como que ele vai jogar. Ele é um estrategista, então é um suporte, que é muito interessante, né, porque seria fácil pensar no Gambit como um DPS, mas a gente vê que ele tem poderes de cura. Esse trailer eu ainda não vi, eu vou conferir com vocês aqui agora. Esse é um projétil que segue, né? Parece que ele dá boost também pros aliados. Tudo com tema de cartas, ó, muito legal as partículas de carta batendo na tela. Muito maneiro, muito maneiro. O trabalho que eles fazem no Marvel Rivals de adaptar os personagens para serem jogáveis com as habilidades deles é sempre muito legal. A gente tá vendo aí, parece que ele consegue colocar essa energia pros aliados, né? Muito maneiro mesmo. A gente viu também, eles anunciaram, eu não sei se foi numa nota oficial, mas eu vi que ele vai ter sinergia também com o personagem do Magneto. O Magneto no Marvel Rivals tem uma habilidade que ele faz uma espada e bate, e parece que o Gambit vai poder carregar essa espada dele com essa energia. Então isso é uma característica muito legal do Marvel Rivals. É o jeito que os personagens interagem uns com os outros no campo de batalha e com o próprio campo de batalha, que vai se destruindo e tudo mais. Então parece que vai ser um personagem muito interessante de se jogar, um novo suporte no game, e a gente fica ansioso agora com o anúncio também da Vampira, né? A gente quer ver como é que vai ser a gameplay dela. Seria muito interessante se ela fosse um tanque, no sentido de absorver dano e voltar pro inimigo. Eu acho que tem um potencial para ser uma personagem muito forte também. Mas os anúncios não param por aí. A gente teve também o anúncio de um novo mapa no Marvel Rivals, que é a Times Square.
E aí, pelo que eu tava vendo, a Times Square não vai ser um mapa de jogar de fato. Vai ser mais um lobby para você interagir com outros players. Então uma coisa meio parecida com o que rola no Fortnite, que tem aquele modo que não é PVP, é só pra você ficar ali trocando ideia e tal. Então o Marvel Rivals tá indo bem além, né, do que ele era no primeiro ano, de quando ele foi lançado, essa coisa de ser hero shooter, né? Ele tem expandido um pouco isso. Então você vai poder fazer várias atividades em grupo, aparentemente, nesse novo mapa. Vai ficar passando anúncio dos filmes, isso foi confirmado lá no Times Square. Se ficar passando filme pra galera assistir nesses telões, tipo assim, se tiver um jeito de você entrar numa sala de cinema aqui pra assistir filme da Marvel com seus amigos, isso vai ser bom pra caramba, tá? Isso vai atrair uma galera pra esse jogo, que é uma brincadeira, tá? Uma brincadeira. Isso abre margem também para eles começarem a desenvolver outros modos de jogo diferentões. A gente vê que, pelo que eu tô entendendo, isso vai ser um ambiente jogável bastante grande, né? Pelo que eu tava lendo também, o mapa vai comportar até 100 jogadores de uma vez, convivendo juntos aqui nesse espaço. E eu li também, e aí eu não sei se é uma informação que é confirmada, mas parece que você vai poder acessar o Marvel Unlimited pelo jogo, que é... Eu tô tentando procurar o frame aqui que isso aparece. Aqui, ó. Puta merda. Aqui, ó, tá vendo? Comics. Parece que você vai poder ler quadrinhos junto com seus amigos também, dentro do Marvel Rivals. Então isso transforma completamente a experiência com o jogo, né? A gente tem aqui vários elementos que aparecem nesse trailer de personagens que não foram anunciados ainda. Então aqui de cara a gente tá vendo o Deadpool, mas aparece também coisa do Rei do Crime, a Felicia Hardy, que é a Gata Negra, aparece também nesses telões. Então a gente deve ter sempre anúncios rolando, propagandas de novas coisas que estão acontecendo no universo da Marvel. Eita, bati no microfone. Esse ambiente de assistir quadrinhos e torcemos para que dê para assistir filme também, né? Porque ia ser uma parada uma jogada muito maneira deles, porque é tudo Marvel, eles têm os direitos pra fazer isso rolar, eles têm como programar sessões, tá ligado? Então, tipo, sábado à noite vai passar a Guerra Infinita, entrem. Justamente pra também não tirar a galera do Disney Plus, né? Seria espetacular eles usarem esse lobby pra isso, principalmente pra gerar um senso de comunidade no game que pode ser assim uma parada muito única, muito exclusiva do Marvel Rivals, né? Quando o jogo lançou, todo mundo achou que ele seria uma versão do Overwatch, né? Um Overwatch da Marvel, basicamente. Isso é um pouco verdade, porque o jogo é um hero shooter, né? É um atirador de heróis. Você joga com os personagens, a gameplay é frenética, tem um ritmo parecido com o Overwatch ali. Eles têm as habilidades, as ultimates, os modos de jogo são um pouco parecidos com os modos de jogo do próprio Overwatch, mas a gente vê que eles estão dando um passo além, eles estão buscando inovação, eles estão lançando conteúdo, eles estão se importando com o game, isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu era muito fã de Overwatch também, mas o jeito que eles largaram o jogo por um tempo acabou me desanimando um pouco. Depois eles fizeram aquele lançamento polêmico do Overwatch 2, né, que até hoje não agrada muito a galera, mas eles têm uma comunidade que ainda joga, eles lançam conteúdo com frequência, mas não é nada comparado com isso aqui. Isso aqui é um nível de atenção e de dar ao jogador o que ele quer, que é muito difícil a gente ver em jogos hoje em dia. Tudo bem, o jogo tem seus problemas de... não são problemas, né? Mas as skins são pagas e custam um preço meio caro. Tudo isso é presente no jogo. Mas de forma nenhuma eu vejo que isso é uma coisa que afeta a gameplay. Então, de fato, Marvel Rivals faz um ótimo primeiro ano. E tem tudo pra ser um jogo com uma vida muito longa, porque a Marvel tem muitos personagens na sua galeria, tem muita coisa pra lançar ainda, e a gente fica esperando aqui as próximas novidades, né?
Pra encerrar esse assunto, pra encerrar o vídeo de hoje, que a gente já tá falando um pouco demais, vamos assistir o último trailer aqui que eles lançaram, que foi o trailer do passe de batalha dessa nova temporada. Eu tava justamente falando disso, né, das skins, então isso aqui já é o conteúdo pago do jogo. É um conteúdo que você assina para ter acesso e vamos ver o que é que eles vão trazer pra galera que tá disposta a gastar uma graninha aí com o jogo, né? Tá bom, skin nova pro Namor, né? Namor pirata. Bem diferente mesmo. Feiticeira Escarlate, vamos ver o que vem pra ela. Acho que era uma skin nova, né? O Ultron do What If, pelo visto. A Angela. Groot. Coisa meio de gelo, bacana. Ela. Adam Warlock. Nossa, as skins bem diferentonas. Essa é a Viúva Negra, a roupa clássica da Viúva Negra, a primeira aparição dela nos quadrinhos. Que bacana. E o Justiceiro Frankenstein. É bastante coisa, hein, galera? Bastante coisa. Vou até pausar aqui pra gente comentar uma por uma. Achei as skins muito diferentes, tá? Tem umas aqui que eu até demorei pra reconhecer o personagem. O Justiceiro eu só reconheci quando eu vi a caveira. O Groot eu achava que até já tinha uma skin dessa no jogo, pra ser sincero. Mas como eu falei, eu fiquei um pouco afastado, então não vi tanto. O Ultron do What If, muito interessante. Ele é como se fosse o grande vilão ali do What If, né? Então, muito legal essa skin. Esse Adam Warlock diferentão, parece outro personagem. A Viúva Negra, apesar da skin ser bem maneira, muito diferente também a skin. Eu fico preocupado em como que a gente vai ver isso no jogo, né? De longe, assim, no meio da trocação de tiro. Eu imagino que isso possa ser um pouco uma bagunça, né? O Coisa também, azul, muito parecido com a skin azul do Venom. A silhueta dessa skin do Namor muito diferente mesmo. Mas skins muito bacanas, tá? E essa da Feiticeira Escarlate parece que é a roupa clássica dela dos quadrinhos, né? Eu acho que é esse o tema da skin. Muito bacana, muito legal esses anúncios. Vamos ver o desenrolar dessa quinta temporada de Marvel Rivals. Eu vou tentar dar uma jogada, tentar acompanhar os lançamentos. E eu trago sempre as novas atualizações aqui pra vocês. E aí, vocês vão jogar Marvel Rivals? Vocês gostam de jogos de luta? Estão ansiosos pra Marvel Tocon? Gostam da Marvel? Odeiam super-heróis? Vamos conversar, deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões sobre esses novos lançamentos, sobre esses novos anúncios, sobre os personagens. Que personagem você tá sentindo falta de ser anunciado no Marvel Rivals ainda? Qual personagem da Marvel você nunca viu em um jogo você quer ver ainda? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos falar um pouquinho dessa nerdolice que a gente gosta, né? Vamos nessa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um beijo e até a próxima.